Minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, Professor Cowboy falando sobre Donald Trump. Bora ver onde a gente vai parar. Olá, pessoal. Oi. Donald Trump assumiu o comando dos Estados Unidos da América e já no discurso de posse expressou de forma inequívoca as suas posições ideológicas. Assinou já no primeiro dia vários decretos presidenciais oficializando as suas promessas de campanha. Afinal, o que acontecerá com o mundo nessa nova gestão de Donald Trump à frente dos Estados Unidos? Antes de vermos a resposta do nosso excelentíssimo Professor Cowboy, se você gosta desse tipo de tema, nós gravamos um vídeo para entender Trump de 2025 e eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, tudo bem? Na descrição também tem links para você poder apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja pela campanha da Apoia, seja a chave do Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, ou se você quiser, você também pode considerar ser membro aqui do nosso canalzinho, porque sim, vamos produzir conteúdo exclusivo semanalmente. Somos uma comunidade pequena, mas fiel e resistente, e você pode colaborar, tudo bem? Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz, também não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar e espalhar a palavra por aí, mas o que importa é o Professor Cowboy falando sobre qual é o futuro desse planetinha, tendo Donald Trump novamente sentado na cadeira de presidente dos Estados Unidos da América. Bora ver onde a gente vai parar. Este é o assunto do vídeo de hoje. Foi. Bem, pessoal, se o assunto de seu interesse é economia política, finanças, estratégia empresarial e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Os conteúdos do Professor Cowboy são totalmente excelentes. Se você não conhecia e não acompanha, meu Deus do céu, em que Brasil paralelo você estava? Você está completamente errado, você está vivendo errado. É muito bom o conteúdo, recomendo demais. E esses dias, inclusive, eu gravei um react, a entrevista que ele deu no podcast Critiquê, que é excelente. Eu selecionei um trecho lá muito bom, e em algum momento vai sair. Só que como ele lançou um vídeo aí sobre Donald Trump, resolvi reagir para ver onde vamos parar junto ao Professor Cowboy. De todo modo, vale muito a pena acompanhar o conteúdo, tá bom? Esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Agradeço a audiência de todos vocês na minha participação no Critiquê Podcast. Opa, acabei de comentar. Aproveito para convidá-los a assistir a minha participação no podcast A Grande Verdade, hoje, quarta-feira, 22 de janeiro, às 18 horas. Espero que A Grande Verdade é um nome excelente de podcast para grupos adventistas ou pentecostais que falam sobre o fim do mundo. Eu nunca vi esse podcast, mas eu fiquei interessado. Será que é de crente? Seria muito curioso. Inclusive porque para falar de Donald Trump seria mais interessante ainda, porque vai que ele é um cavaleiro do apocalipse, não é? apreciem também. Vamos lá ao assunto de hoje. Bem, o assunto do momento no mundo todo é a posse de Donald Trump na presidência da maior potência militar e econômica do planeta, por enquanto. Como de costume, não vou abordar o tema com o senso comum que já se espalhou em todos os canais de comunicação pelo mundo todo, na grande mídia e na internet. Vejo na retórica e nas ações de Donald Trump um sinal de desespero, uma clara demonstração de quem sabe que o Império Americano está em declínio. Excelente! Essa é a linha que nós tomamos no nosso conteúdo, inclusive ali sobre Donald Trump. O ponto é esse. O ponto é esse. O império, ou a estrutura que sustenta o imperialismo estadunidense, está ruindo. E ele está caindo berrando, fazendo chilique, batendo o pé. Batendo o pé com força, inclusive. Porque, afinal, como disse o professor, é a potência militar e econômica, por enquanto, do planeta. A palavra por enquanto é muito importante, porque o sinal é de crise. Sim, está em crise, está ruindo. Isso significa, implica que necessariamente, após esse outono do imperialismo, nascerá uma primavera dos povos? Não, não coincide imediatamente. Tem um período de inverno complicado aí, no qual, como nós vamos organizar a história e decidir a história, é que está em jogo, né? Então, a crise do imperialismo estadunidense, ela é muito clara, e Donald Trump é a expressão disso, expressão violenta e agressiva. O problema é esse, né? Que é um chilique e os berros de imperialismo que está sentado sobre o maior arsenal nuclear do planeta. Aí complica um pouco a coisa, mas tá caindo. Suas bravatas contra o mundo, inclusive contra seus aliados, é mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Perfeito. Quem precisa ameaçar todo mundo é porque sabe que já não tem como liderar pelo exemplo. Ele quer conquistar o público interno escondendo o verdadeiro problema da economia estadunidense.
e o público externo tentando congregar os países pela força e não pela cooperação. A história é implacável. Todos os impérios tiveram a sua ascensão e queda pela sua sanha expansionista, militar, cultural e econômica. Perfeito. E no caso dos Estados Unidos, eu gostaria de destacar o elemento militar, professor Cobori. Gente, preste atenção. Os Estados Unidos investem pesado e tem como grande indústria a questão militar. Os investimentos e os gastos militares são absurdos, são bizarros e são infinitos, dado o papel que o dólar desempenha dentro do mercado, da estrutura financeira mundial, né? Ele é um grande lastro para as outras economias, então sempre que os Estados Unidos têm algum problema, alguma crise financeira, ele repassa suas crises para os demais países. Mas não é esse o tema, o que importa é há gastos infinitos com a indústria militar. E qual é o problema disso? É que essa indústria militar é uma indústria improdutiva, ela não produz nada no sentido de que, ao ser usado o resultado da produção industrial militar, o resultado dessa produção, quando ele é usado, ele não produz ou garante reprodução de nada. É um uso destrutivo, propriamente dito. Um projétil utilizado, ele é para destruir. Ele é para fazer mal, causar dano, e não dá para reutilizar. Esse uso destrói, por exemplo, alguma fonte de riqueza. De acordo com Marx, nós temos duas grandes fontes de riqueza para a economia: a terra, a natureza, e o trabalhador, a pessoa. O uso militar, o uso dessa indústria militar, ela destrói essas fontes de riqueza, ou uma delas, ou ambas, né? Então, ela é destrutiva, ela é improdutiva, ela não produz nada. O uso, a realização do capital investido na indústria militar é destrutivo, per se. Não há o que fazer. Então, a base desse poder militar e a base dessa economia sustentada nessa estrutura militar, ela é uma estrutura profundamente improdutiva. São gastos que não vão dar retorno. Não dá. O retorno é destrutivo. É acabar com as próprias condições de reprodução do ciclo econômico. Então não dá para realizar esse produto. A realização dele é destrutiva. Ela é limitada nesse sentido real e material. Tudo bem? É muito importante destacar esse fato. Nações que se tornaram grandes potências, a partir de certo momento, começaram a cavar sua própria queda na medida em que se tornaram insaciáveis na busca de mais riquezas, solapando a soberania de outras nações. Foi assim com o Império Romano e mais recentemente com o Império Britânico, que perdeu a sua hegemonia na Segunda Guerra Mundial, sendo substituído pelo início do Império Americano. O acordo de Bretton Woods, que elegeu o dólar como unidade de troca global, colocou os Estados Unidos em vantagem econômica frente às demais nações do mundo. Iniciava a Guerra Fria, com a União Soviética contrapondo a potência capitalista ocidental. Bretton Woods foi vigente até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos aboliram unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro. Com a derrocada do bloco soviético e os Estados Unidos emitindo sua moeda apenas fiduciariamente, sem necessidade de lastro, o dólar se tornou o principal instrumento de poder na nova geopolítica mundial. E aí vem, minha gente, o tal do neoliberalismo e a expansão desse capitalismo globalizado financeiro. E quem ganha nesse jogo? Quem dita as regras? Quem tem aí as condições de determinar sobre essa moeda que virou o lastro para todas as demais? Pô, o cara faz a própria regra, tá ganhando esse planeta. A saída é você tentar superar esta relação dependente do dólar. Criar sistemas alternativos, com outro tipo de lastro, com outro tipo de moeda, com outro tipo de organização das finanças, que não necessariamente são globalizadas, mas necessariamente hoje a produção ela é mundial, em cadeias globais de valor, ou seja, ela está conectada. Um país conecta com o outro, um depende da produção de outro. Então, como reorganizar isso? Pois é, qualquer proposta, sistema ou estrutura que abra uma janela alternativa, uma via ou caminho, vai ser, do ponto de vista do imperialismo, uma grande ameaça. Se essa estrutura continuar a se desenvolver, esse imperialismo, essa estrutura centralizada nos Estados Unidos, como é vigente hoje, vai lutar e vai chilicar para tentar derrubar essa alternativa. Não por coincidência, nasce o neoliberalismo. Sem mais a disputa por mentes e corações, o estado de bem-estar social imposto ao capitalismo pela Guerra Fria
começou a ser desmontado com ataques às políticas sociais e conquistas dos trabalhadores. Desde a década de 1980, observou-se uma enorme eclosão da desigualdade econômica, sobretudo nos Estados Unidos da América. Importante aqui, hein, gente? Destaque para o que o professor Cobori falou. Conquista dos trabalhadores. Por que é importante falar isso? Porque os direitos trabalhistas, os direitos dos cidadãos, os direitos humanos, o nome que a gente quiser dar, é efeito da luta de trabalhadores. É efeito da luta dos trabalhadores contra a estrutura capitalista, contra o modo de exploração do trabalho. Pós-guerra, pós-grande guerra, para que o capitalismo seja vigente, ele precisa enfrentar o bloco soviético e a proposta comunista. A proposta comunista animava, incentivava e potencializava essa luta dos trabalhadores por esses direitos e garantia, então, em seus países esses direitos. E animava o pessoal. Você tem que dar uma alternativa. A alternativa nasceu o chamado capitalismo com o rosto humano, que é o capitalismo de bem-estar social, é o capitalismo que foi desenvolvido especialmente nos países do centro, garantindo direitos, garantindo previdência, garantindo não sei o que lá. Quando o bloco soviético começa a enfraquecer, começa a se dissolver, a alternativa de você não precisar mais dessa estrutura de bem-estar social, porque, querendo ou não, ele interrompe o rápido crescimento das taxas de lucro, né? O aumento da taxa de lucro, ele fica interrompido, ele não vai crescer imediatamente um montão, talvez até ele fique comprometido. E o objetivo do capitalismo é aumentar a taxa de lucro. Como começou a atrapalhar, é melhor a gente substituir a maneira de extrair capital, de explorar o trabalho. E aí há a transição para o neoliberalismo, destruindo, então, acabando com os direitos trabalhistas, com os direitos da pessoa humana, indo contra, inclusive, os tais dos direitos humanos, tá bom? O pai, ou o avô do neoliberalismo, que seria o Mises, por exemplo, ele dizia claramente que um dos principais erros e equívocos que estavam surgindo nessa gestão do capital mais humano é que ela considerava que os seres humanos tinham direitos por nascerem humanos. Não pode garantir direito da pessoa porque ela nasceu. Ela nasceu uma pessoa, problema dela. Os direitos têm que vir como efeito de um mérito dentro do jogo do mercado, tá? Explicitamente. E daí vai vir um Friedman da vida e o Hayek, esses malucos tudo, que vão tentar dar sequência a esse tipo de concepção de relações produtivas, de relações sociais e mesmo de projeto de sociedade que é explicitamente voltado para o capital. Não tendo mais o bloco soviético, não tendo mais essa parada toda, o pessoal falou, mano, agora liberou geral. Acabe com esses direitos. Tanto que a gente parou de falar de direito à saúde, direito a trabalho, direito à moradia, direito... Virou serviços. Serviço de saúde, serviço de educação, serviço de transporte, eram direitos. E por que virou serviço? Porque agora você pode repassar tudo isso para a estrutura privada, né, depois que o Estado construiu, você passa para extração de lucro. E a galera daí sucateia, extrai o máximo possível, bota em especulação financeira e dane-se, a gente só vai se lascando. E aí vai convertendo direitos em serviços e só vai poder brincar no jogo quem tiver dinheiro para poder jogar. É notável como o país evidencia um dos níveis mais elevados de desigualdade entre os países desenvolvidos. A retórica de Trump, com discursos xenófobos e racistas, escondem o verdadeiro problema da economia estadunidense. Joseph Stiglitz, economista estadunidense e Nobel de Economia em 2001, em The Price of Inequality, How Today's Divided Society Endangers Our Future, em português, O Preço da Desigualdade, como a sociedade dividida de hoje põe em risco o nosso futuro, disse: sociedades amplamente desiguais não funcionam com eficiência e suas economias não são estáveis nem sustentáveis a longo prazo. O Stiglitz. Nós estamos falando de um capitalista liberal que está vendo o problema aí do que construíram nesse planetinha. Tudo bem? Para ninguém ficar chegando, os comunistas, os socialistas, até o cara que tá gerindo o bagulho, que pensa sobre o capitalismo, busca um processo de gestão, fala, vai dar errado. Vai dar errado. E é claro, porque vai aumentar a desigualdade, vai aumentar pressão sobre os trabalhadores. Nos Estados Unidos, em especial, há um processo de desindustrialização muito forte que tira possibilidades e oportunidades de emprego. Isso é transferido para países de periferia, os países então da periferia, e esses países aproveitam uma certa alavanca de colocar as indústrias em seus países, os mais inteligentes pelo menos, para tentar
criar projetos autônomos de desenvolvimento, né, desenvolvimento industrial. A China é quem melhor utiliza esses artifícios abertos, mas também a Índia, o próprio Brasil, a Coreia. Alguns países conseguiram utilizar, os tigres asiáticos fizeram estratégias desse tipo, e conseguiram então, com a industrialização, sob essa dinâmica do pessoal querer passar os custos da produção, né? Porque, claro, custa, cara, manter uma indústria custa. Se você repassar isso para alguém, mas continuar tirando dentro do mercado financeiro os valores desse negócio, pô, excelente. Só que você inova, desenvolve tecnologia, resolve problemas, não é dentro do laboratório ou no escritório da Faria Lima. Você faz isso, sabe aonde? No chão da fábrica. Então os países que estão com fábrica lá, que estão com indústria lá, conseguem inovar, conseguem desenvolver, conseguem acelerar o processo produtivo, aprender com ele. Aprender a como desenvolver as tais das forças produtivas. Aprendeu aí a desenvolver tecnologia. E aí começa a rivalizar então com a tecnologia até então que estava só nas mãos do país do centro, no caso dos Estados Unidos. Então isso cria contradições e crises. Em busca do aumento de taxa de lucro absurdo, as elites estadunidenses criaram seu próprio buraco. Criaram sua cova e estão caindo nela. Só que as pessoas sofrem, os trabalhadores sofrem. Quando eles sofrem, eles ficam desesperados. Qual é a causa desse problema? A desindustrialização foi por quê? Não olha para a elite. Ah, é porque os imigrantes estão roubando o nosso emprego. Ah, é porque os países não sei da onde levaram as indústrias para lá, tem que trazer de volta. Mas não tem como porque é muito custoso. Mas é isso, então o problema é sempre o outro. A etnia, é o grupo X, o grupo Y do país tal. E aí você desvia a questão da estrutura do capitalismo e do imperialismo estadunidense e joga a culpa para as pessoas, para a etnia, para aquele grupo. É solo fértil para xenofobia, chauvinismo, essa parada toda, e para o nacionalismo de garganta burguês, né? Porque os caras que criaram o problema agora estão dizendo que tem a solução. E aí, na solução, bota os trabalhadores para lutar uns com os outros, e contra os imigrantes, e contra os estrangeiros, e contra não sei quem. E faz isso que o Cobor tá chamando a atenção. E isso não ocorre só nos Estados Unidos, hein? Europa também explodindo esses problemas. São contradições do processo que foi eleito como projeto de gestão e de construção da produção global. Quem diria que teríamos problemas? O capitalismo americano, que eles tentam impor ao resto do mundo, é o cerne do problema dos Estados Unidos. Países com níveis elevados de desigualdade tendem a apresentar desempenho insatisfatório em indicadores de mobilidade social, direitos humanos, segurança, saúde, educação, entre outros. Aqueles que se encontram na porcentagem mais pobre acabam pagando um preço muito alto pelos efeitos danosos da desigualdade na economia. A partir das disparidades de distribuição de renda e riqueza, a intensificação da mobilidade social restringida e oportunidades desiguais. Dados do Federal Reserve, o Fed, mostram que em 1989 a fortuna dos 0,1% mais ricos somava 1,76 trilhão e era 2,26 vezes maior do que a dos 50% mais pobres, 780 bilhões. E isso a gente já sabe, porque as sábias, as meninas, já desde os anos 90, nos explicavam qual é a causa do problema do capitalismo. É que o de cima sobe e o de baixo desce. No final de 2022, o valor era de 17,6 trilhões, mais de 4 vezes maior que a riqueza dos 50% mais pobres da população dos Estados Unidos, 4,16 trilhões. A desigualdade de resultados entre a geração de hoje é a fonte da vantagem injusta recebida pela próxima geração. A distribuição irregular de renda e a acumulação desproporcional de capital, em particular a riqueza privada, fez com que os Estados Unidos fossem o país com o maior aumento da desigualdade a partir da década de 80. Por conseguinte, guardem essa informação. País com maior aumento de desigualdade desde os anos 80, quando estabelece a contraofensiva definitiva, entre aspas, ao comunismo e resquícios do tipo e qualquer outro projeto de soberania nacional que existisse nesse planeta. Para daí nos anos 90 aparecer como é que é o nome do maluco lá do fim da história? Fukuyama para dizer, a história acabou, porque a gente derrotou todos os nossos inimigos. Mas vocês não contavam com uma coisa chamada história, porque ela não acaba, somos nós que fazemos, estamos construindo. A menos, é claro, que o orangotango que ocupa hoje a presidência dos Estados Unidos aperte o botão de explodir o resto do planeta. Mas aí é o último limite de chilicância, sei lá o nome que a gente vai, o mundinho birrento da queda do império, né? esse problema, além de afetar a economia, afeta a segurança e a doutrina democrática de um país. Isso demonstra o crescimento da insegurança nos estadunidenses,
tendo em vista que, em se tratando do aumento da desigualdade econômica, a população perde a confiança no Estado, aumentando níveis de insegurança, violência e extremismo. O aumento da desigualdade econômica nos Estados Unidos é o principal motivo do declínio do país. Ao invés de atacar o verdadeiro problema, Donald Trump elege internamente os imigrantes como os responsáveis pelas mazelas da sociedade estadunidense. E aí você, ao invés de criticar o capitalismo e quem gere e coordena a divisão social do trabalho, você ataca o trabalhador, que aí teu brother, ou teoricamente seria quem você deveria ser solidário, né? Por isso que é importante a consciência de classe, porque aí a gente não cai nesses identitarismos, no caso um identitarismo branco e estadunidense, racista contra imigrantes, né? E, então a gente tem que ficar esperto com essas coisas. Consciência de classe é uma coisa muito importante, gente. Consciência de classe. Porque aí a gente aponta o inimigo no lugar certo. A gente entende que é uma estrutura propriamente, historicamente desenvolvida e que propriamente explora todo e qualquer trabalhador para extrair o máximo de capital. Tudo bem? Então, a gente começa a entender por que será que o pessoal fica tão desesperado, por que o pessoal vai contra o imigrante. É claro, no modo como eles coordenaram o seu projeto econômico em busca de aumento imenso e imediato de taxa de lucro, transferiu tudo para a questão financeira, desindustrializa, precariza o trabalho. O desenvolvimento tecnológico não é para facilitar a vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida do ser humano, senão para explorar mais ainda do trabalho do ser humaninho, né? Então você diminui postos de trabalho, desenvolve tecnologia, desindustrializa, manda para outros países, e aí com isso você diminui cada vez mais possibilidades das pessoas trabalharem, diminui as possibilidades das pessoas trabalharem, elas não têm renda, não consomem. Toda essa dinâmica destrói qualquer ciclo econômico minimamente sustentável. E aí os Estados Unidos faz isso. E aí faz o quê? Investe e pega crédito dele mesmo infinito, dado o que o professor já explicou, para a indústria militar. Para atacar bomba em outro país. Para ter projétil, para fazer tráfico de arma pelo planeta inteiro. Começar a para escoar as armas, vocês acham que eles fazem como? Precisam criar guerra droga, precisa criar guerra do não sei o quê. Precisa fazer para quê? Para escoar essa produção imensa, porque gasta com arma, com bomba. Arma todo mundo, fica com um arsenal nuclear e ameaçando quem quiser aí colocar o seu papel como gestor econômico do planeta em risco. Então, é um modo de organizar a vida completamente imbecil e, no limite, como diria Franz Hinkelhammer, de um suicídio coletivo, né? É destruir as condições de produção e reprodução da própria vida, da própria sociedade, do próprio ciclo econômico, destruindo as condições do próximo ciclo econômico e achando que isso é genial, porque dá. E quem decide isso é uma elite capitalista. Elite capitalista que também disputa aí pela gestão, mas está decidindo e tentando extrair o máximo de capital. Se lixando se isso faz bem ou não. Porque não é uma economia racional, ela é uma economia burra, imbecil e não socializada. É só de acordo com o interesse do indivíduozinho lá. Então é importante a gente ficar atento no que está acontecendo nos Estados Unidos, porque sim, é um império caindo. E junto com esse império, esse modo de imaginar, perceber e construir o mundo. É uma oportunidade. Desesperadora, mas é. Como diria aquele ditado chinês, vivemos em tempos interessantes. Que não significa que é bom ou ruim. É interessante. E externamente, elege os demais países como inimigos da economia americana. Como o próprio Trump declarou recentemente, deixar que outros países deixem de utilizar o dólar como moeda para as transações internacionais é como perder a Terceira Guerra Mundial. Pelo menos uma frase lógica proferida por ele. Às vezes o orangotango acerta. Atualmente, mais de 90% das transações cambiais no mundo são feitas em dólar. É isso que os Estados Unidos querem proteger. O uso do dólar é a principal força por trás dos Estados Unidos. A demanda por dólares é alta porque muitos países mantêm reservas e fazem transações na moeda americana, principalmente com petróleo. Os Estados Unidos só precisam imprimir dólares para pagar as suas contas, diferente do restante dos países que precisam proteger as suas moedas. Preste muita atenção nisso. Eu vou contar um caso, tá? Aliás, os conteúdos lá exclusivos no canalzinho são causos que eu pude vivenciar nos meus 35 para 36 anos de idade. O caso é o seguinte, eu estava na Malásia, porque eu ganhei uma bolsa para participar do Governance Economic Management School de 2023.
estava finalizando meu doutorado, apliquei para essa bolsa, fui aprovado, e aí eu passei 20 dias lá num encontro que a gente teve entre o pessoal da Organização Internacional do Trabalho, comunidades religiosas, acadêmicas e tal. Foi uma experiência muito interessante. O pessoal também do Conselho Mundial de Igrejas, pessoal firmeza demais, mas que a gente pôde debater e teve contradições, crises, tensões. E em um dos dias nós tínhamos aula com um professor chinês que queria explicar pra gente toda a estrutura do sistema financeiro global vigente e as janelas aí de crises e oportunidades que existiam. E aí ele frisou várias vezes: eu estou fazendo uma análise técnica aqui do processo. Eu quero apresentar para vocês o que está acontecendo. Não quero entrar no âmbito moral, tudo bem? Falou isso várias vezes, reiteradamente. Nós éramos pessoas de 27 países diferentes. E aí, em determinado momento, ele tocou no tema que estava muito quente, segue quente, da guerra na Ucrânia. E o papel que a OTAN estava desempenhando de acordo com o interesse dos Estados Unidos. Afinal, à época, estava já sendo testado um sistema alternativo de transações financeiras ao SWIFT, que vige hoje. O sistema SWIFT ele é determinado e controlado pelos Estados Unidos. Qualquer transação no planeta passa por esse sistema. E na época eles já estão testando então um sistema que não vai depender do SWIFT, vai ser outro sistema de transações que não estaria sob controle dos Estados Unidos, senão Rússia, China e potencialmente BRICS, que é o grupo do Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Hoje a gente ainda, além disso, tem a questão da criação de uma moeda dos BRICS, que não dependeria do lastro do dólar, seria lastreada em outra base material, não o dólar. Então você sairia do dólar e não utilizaria mais o sistema SWIFT para transações. É uma ameaça a esse controle monopólio financeiro. Quando o professor chinês falou sobre isso e falou do que estava acontecendo, nós tínhamos um camarada estadunidense que estava na sala. E ele, mas isso é uma questão de direitos humanos, isso aqui é uma questão humana, o que a Rússia faz é errado, não sei o que lá. E o cara falou, eu não estou aqui defendendo lados, eu estou mostrando o que está acontecendo. Por causa disso, utiliza-se de um aparato militar para pressionar e desviar os esforços de um país ou de um grupo de países para construir um sistema alternativo. Então, as armas e a guerra é um jeito de você utilizar para roubar ou ganhar tempo, para destruir esses esforços. Tá bom? Chegou ao ponto desse camarada gringo estadunidense bater na mesa assim forte, pá, e levantar gritando e tal, e completamente desproporcional, porque a gente estava em aula, estava todo mundo sossegado. E aí eu fui percebendo, todos os outros pessoas que estavam sentadas naquela roda, naquela mesa, tirando um gringo, curiosamente esse gringo era estadunidense, era mais pro nosso lado, todos estavam sossegados com a análise e estavam de acordo. O único que bateu na mesa e ficou ali oriçado, atiçado e tal, não sei o que lá, foi o estadunidense, que não aceitava conversar sobre aquele tema. Não aceitava discutir o papel que os Estados Unidos desempenhava dentro desse sistema. Então veja, é muito forte isso. Tudo bem? Isso que o professor está chamando a atenção é muito forte. Se surge um sistema alternativo, esses caras começam a bater na mesa. Eles vão começar a chilicar, porque vai perder o poder. E isso vai trazer consequências para as elites estadunidenses, mas também para a base popular. E imagina a revolta desse povo. Se essa demanda começar a cair, será um enorme problema para os Estados Unidos. Esse é o maior desafio para os Estados Unidos. A maior ameaça são os países do BRICS começarem a fazer as suas transações em outra moeda. Viu? Não à toa, Trump ameaça taxar em 100% os países do BRICS caso eles tentem utilizar outra moeda que não o dólar. Um líder de um partido que vem de ser contra os impostos agora quer tarifar todo mundo. O povo estadunidense bate palmas como se não fossem eles, os cidadãos americanos, que pagarão pelas tarifas nos produtos importados que comprarem. Livre mercado no dos outros é refresco, né, meu amigo? Pois é, agora taxas que já são praticadas. Os Estados Unidos já praticam um monte de protecionismo em suas indústrias e dentro do seu território. Mas olha que louco. Tarifar tudo, vai subir o preço de tudo. Sem tarifar,
Não precisa nem tarifar. Vamos fazer aqui uma análise muito interessante que tem um autor chamado Pratnaik, que ele fala o seguinte. Quando os salários nos países periféricos aumentam, aumentou o salário real, os salários aumentam, o custo da mão de obra aumenta, esse custo é repassado para o valor dos produtos. Esse custo repassado para o valor dos produtos que serão consumidos nos países do centro afetam, portanto, esses países. A melhora dos salários nas periferias aumenta a inflação nos centros, à medida que vai se consumir esses produtos. Só que nas periferias se produz as matérias-primas e alimentos, produtos agropecuários. Então, a alimentação no centro fica mais cara. A inflação, o preço da comida no centro que é trazida das periferias fica mais cara. E afeta quem? Os trabalhadores. Essa dinâmica, esse mecanismo do capitalismo, potencialmente tende a colocar trabalhadores do centro contra a melhora de vida dos trabalhadores da periferia. Porque isso é repassado nos custos. E isso afeta, então, a inflação nos centros, nos países centrais, para a classe trabalhadora dos centros. Nessa dinâmica já tem esse problema. Imagina você tarifar 100% dos produtos. Quem que vai se lascar? O povo que tá batendo palma pra xenofobia. Mas fascista tem que se lascar mesmo. Então tem que acordar. Dados do FMI mostram que o BRICS representam 37,3% da economia global, calculado pela paridade do poder de compra. O G7, Estados Unidos e União Europeia, representam 29,3%. Segundo o Fórum Econômico Mundial e a S&P, os BRICS consomem 35% do petróleo do planeta, mas vão controlar metade da produção mundial de petróleo. Imagina o desespero de quem sempre mandou no mundo ao ver esses dados. E veja, não são dados de instituições comunistas, socialistas e não sei o que lá. São de instituições de gestão do capital, tá? Então imagina o desespero de quem sempre esteve no poder ao ver isso. Tem um bloco que surge e que está na produção real e material, na produção real, na economia real desse planeta, tomando a dianteira. Já tomou, né? Para quem não vive de YouTube e de mundo fictício, já sabe, a economia real saiu das mãos do centro. Saiu, perdeu o controle. Agora o que resta, como última cartada, seria o esforço militar. Daí a paixão de um cara como o Rock, por exemplo, esse tesão, essa fixação que ele tem em bater palma para avanço militar estadunidense gringo, né? Nosso garoto propaganda da OTAN, nosso testa de ferro de imperialismo, né? Uma testa que começa acima da sobrancelha e termina na nuca. Se considerarmos a nova composição com 36 países, os BRICS somam 47% da produção industrial mundial e 57% da população. Os BRICS crescem mais que o G7 há décadas. É um novo mundo econômico. O Império Americano e o seu modelo estão em declínio em relação aos BRICS. Claro. A unanimidade e o domínio dos Estados Unidos acabou e o mundo tenta entender como navegar nessa nova ordem global. A ideia de que os Estados Unidos estão tão à frente dos outros países por sua potência militar e pode impor a sua vontade ao resto do mundo é coisa do passado. Porque no limite, a gente, se for racionalmente pensar, é verdade. Porque o que eles poderiam fazer é apertar o botão que explode tudo, né? Então, você fala, nenhuma pessoa faria isso. Mas nós estamos falando, professor Cobori, de estadunidenses, né? Sempre tem um potencial perigoso aí. E hoje de um orangotango perigoso sentado na cadeira presidencial. Então, se a gente não dá granada para chimpanzé, imagina deixar sob responsabilidade o maior arsenal nuclear do planeta de uma pessoa como Trump. Os Estados Unidos não podem mais decidir como o mundo será. O próprio capitalismo difundido pelos estadunidenses consolidou que o poder é, antes de tudo, econômico e não somente militar. Quem diria que aquela velha frase de Marx de que o capitalismo cava sua própria cova estaria tão correta? Tentativa de sufocar a Rússia com suas sanções econômicas foi derrotada pelos BRICS. Com a queda da hegemonia do dólar, os Estados Unidos não terão mais suas fontes infinitas de financiamento e nem irão exportar mais suas crises para os outros países.
Antes, qualquer país que desejasse investir no crescimento de sua infraestrutura ia a Nova York, Londres ou Paris, pedir e esperar por um empréstimo para o seu desenvolvimento. Se desejassem fazer comércio, iriam aos mesmos lugares. Agora, todos têm uma segunda opção. Os BRICS têm dinheiro e têm mercado consumidor. Exatamente. Os BRICS estão mudando o jogo. O bloco é fonte de apoio para outras nações. Os países estão se adaptando a uma economia global em mudança. Independente de ideologias, os BRICS estão abraçando novos países sem ter na sua agenda uma imposição de seus valores e suas culturas. É um bloco de cooperação econômica. Uma globalização e um acordo econômico que não envolve a pressão militar, portanto não é imperialista. Então o camarada que fica falando de imperialismo, se liga, meu lindo, não dá pra falar que China é imperialista, que Rússia é imperialista. Os BRICS enquanto bloco se organizam sem esse lance do raio da pressão e de imposição de seus valores, de não sei o que lá, em última instância, por questão militar. Não é. Isso é importante, tá? Isso é uma questão teórica importante. E aí, tomando consciência sobre isso, minha gente, o papel que nós temos, sim, de fortalecer governos, partidos, projetos políticos e econômicos que se alinhem aos BRICS e a esse novo mundo sendo construído. Porque assim, tem um tipo de enfrentamento contra o imperialismo estadunidense. Aliás, nem é a gente que está pedindo isso. Os caras já estão trazendo de fora. Trump sentar na cadeira e começar a falar que o Brasil pouco importa, que não sei o que lá, é expressão desse desespero. E hoje eu vi um vídeo, inclusive, do Mike Rubio, aquele babaca, acho que é senador ou é deputado, já não lembro, que é congressista dos Estados Unidos, eu não sei que raio que é o humano lá, falando, né? O problema do Brasil ser um país imenso aqui no Hemisfério Sul, e que se ele adotar, então, outra moeda, a gente não tem mais como taxar esse país, não tem mais como controlar ele, não tem como criar sanção para interrompê-lo. Então tem que ter medidas para impedir que o Brasil se alie ainda mais para os BRICS. Se esse é o interesse estadunidense, ou o interesse de quem hoje senta na cadeira dos Estados Unidos, para nós, então, tem que ser exatamente o contrário. Nós temos que nos aproximar cada vez mais para os BRICS por uma questão de sobrevivência, de inteligência e de tentativa de relativa autonomia, porque, pelo amor de Deus, chega de ser vassalo, chega de ser lambe-bota de gringo. Chega de bater continência para a bandeira estadunidense. Enfim, na minha visão pessoal, as ameaças de Donald Trump dizem muito sobre o declínio do Império Americano. Tentar demonstrar força nesse momento é muito mais um sinal de fraqueza. Justo. Sua retórica está eivada de sua crença imperialista e reacionária. A história segue, o mundo evolui e Trump é apenas o mensageiro do início do fim do Império Americano. Um anjo do Apocalipse. Um anjo caído do Apocalipse, no caso. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Totalmente excelente, muito obrigado, querido professor José Cobori. Se você faça isso no vídeo do professor, eu vou deixar o link aqui na descrição e faça também no meu vídeo, porque aí você fortalece e me ajuda também, tudo bem? Seguimos, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu!